Rach, Oi, tudo bem? tudo bem? Tá bom. Então, ó, como eu aprendi com a Rach, a gente tem que sempre dizer oi pra câmera. Oi. Primeiro, oi, tudo bem? Estamos aqui com mais um. Debate que eu gosto. E hoje a gente vai falar sobre. A gente vai dar continuidade a essa série de temas ou de temas ligados a empoderamento feminino, ao papel da mulher e etc. E a gente vai trazer uma questão de atualidade que é. A gente vai falar sobre a surubinha de leve que aconteceu essa semana, que é o babado da semana, e discutir se ele é apologia ao crime ou não, e se ele deveria ser censurado ou não, afinal ele foi tirado do Spotify. Essa é a notícia. Se você curtiu o que a gente está falando, inscreva-se, por favor, dê like, dê dislike se você não gostar, comente, porque a gente aprende e conversa a partir do que vocês estão falando pra gente. A nossa ideia é essa, a partir da conversa chegar a uma, talvez, ou várias conclusões, através de um debate respeitoso e respeitando todos os lados, é isso. Exatamente. E a gente vai começar então colocando um trecho do tal vídeo, né, da música, para vocês verem, e aí a gente vai comentar em cima. Então, Sim. solta aí, DJ. Vamos lá. Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Só surubinha de leve com essas filhas da puta. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. Só surubinha de leve com essas filhas da puta. Bom, né, gente? Tá bom, já né? deu Já pra deu entender pra o âmago entender, da né? questão aí. Pronto, esse é o primeiro. Puxado, hein? Puxado. Vamos lá. A gente fica meio até sem saber direito o que dizer num primeiro momento, porque a gente fica se perguntando até onde vai o limite, né, dessas coisas. Sim. Até onde vai o limite dessas letras, etc. Agora eu queria dizer, antes de passar a palavra para você, Rach, porque eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. A gente quer dizer uma coisa, deixar uma coisa bem clara. A questão que a gente está levantando aqui, que a gente vai levantar, se a apologia é um crime, se é uma letra misógina, etc, isso não é uma prerrogativa do funk, tá? A gente não está fazendo nenhuma crítica ao gênero musical funk. Existe isso no rap, existe isso no rock, existe no heavy metal, existe em vários estilos musicais. Então, não tem nada a ver com aquela questão da criminalização do funk. Não. Então a gente não está falando sobre isso. A gente vai analisar especificamente essa letra e dentro de um contexto. Então eu queria primeiro te ouvir, Rach, ouvir um pouco você sobre esse ponto de vista, se deveria ser imposto à arte algum tipo de limite. Então eu queria a sua opinião sobre isso. Eu sou contra a censura, eu sou artista e eu acho que o papel da arte é fazer as pessoas pensarem. Aliás, o que a gente está fazendo aqui também. Quer dizer, a arte pressupõe uma tentativa de comunicação e ela está muito ligada à educação nesse lugar. Porque o artista tem que olhar... Aliás, primeiro, qualquer artista é um reflexo do seu período, do seu tempo. Ele não tem como não ser. E ele, através do olhar artístico, vai trazer de volta para o público questionamentos. Através de humor, drama, tragédia, artes plásticas, música, qualquer tipo de arte, cinema, ela está propondo um diálogo e ela está propondo uma reflexão. Sim, qualquer artista tem que pensar nisso. Se ele não pensar nisso, ainda assim ele o está fazendo. É arte, MC Diguinho, é arte? Música, eu não posso opinar se, por exemplo, eu posso não ser fã de funk e eu posso não gostar, mas eu acho que é um gênero que está fazendo sucesso e que está tendo aderência, então eu não tenho direito de dizer que porque eu não gosto necessariamente ele não pode existir. Eu acho que as pessoas têm que ter direito de fazer arte, eu não sou a favor de censura. Porém, eu devolvo a pergunta para você: se é crime, é diferente. Porque uma coisa é eu fazer um trabalho controverso, outra coisa é eu estar fazendo apologia ao crime. Me diga você, essa letra é apologia ao crime ou não? Ele está falando, é o Selminho, é o Diguinho que está mandando, anda e chama. Então ele está primeiro chamando para si. Quando chega na tal da parte que fala, eu vou repetir, é meio chocante repetir isso em voz alta, mas taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua, ele usa o imperativo. Ele está falando taca. Tem uma discussão, é uma discussão jurídica sobre o assunto,
tem algumas advogadas, mulheres, né, que foram chamadas a dar suas opiniões sobre isso, que dizem que não dá para saber se as mulheres citadas aprovam ou não, se são maiores de idade, se concordam em participar da tal da surubinha. Para ser considerada apologia, teria que deixar mais claro a intenção de tacar a bebida para deixar a vítima inconsciente no estado que não teria condições de consentir com a relação sexual. Desculpa, para mim está mais do que claro. Esse imperativo aqui, taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua, é evidente que está se fazendo, e principalmente no contexto cultural em que está inserido, isso é mais... onde a gente sabe que existe uma fragilidade muito grande da mulher, onde existem estupros coletivos, onde o estupro é bastante comum, e a gente vê os números sobre estupro que estão ligados a principalmente mulheres de baixa renda e etc., que vivem em periferias. Esse contexto social, então, mostra, inserido nesse contexto social, a gente percebe que essa letra é sim uma letra misógina, ela incita o ódio e ela está assim falando de uma situação de estupro. A gente não pode ser obtuso com relação a isso. Eu achei muito interessante o que você estava dizendo, que não é o caso de ser uma... Você vai dizer, agora a gente proíbe música, então é censura uma música. Não é a música em si, mas é o reflexo que ela faz, o reflexo que ela é a respeito do lugar onde ela se insere, a cultura daquele lugar. Então você dizer isso e colocar isso numa música, de uma certa forma, normaliza essa situação. Sim, é como... Gente, né, dar bebida, depois largar na rua, deixar a menina bêbada até ela não ter consciência do que ela tá fazendo, pra mim remete àquele vídeo que eu não sei se a gente pode usar aqui, que é aquele do chá. Tipo, pessoas inconscientes não querem chá. Sexo é igual ao chá. Se você oferecer, ela quiser depois desistir, continua valendo a regra. Ela pode mudar de ideia, você pode não gostar. Exatamente. Pessoas inconscientes não querem chá, pessoas bêbadas não têm condições de decidir se elas querem chá ou não, e isso é uma coisa que acontece muito e a gente tá chegando no carnaval. E essas músicas aqui, elas estão entrando nesse lugar de ser uma coisa divertida, mas elas podem... elas são parte de um lugar onde a mulher tem muito pouca voz. Isso faz uma ligação com o nosso primeiro vídeo, o final do nosso primeiro vídeo, onde a gente falou duas coisas, e rapidamente acho que vale a pena a gente remeter. Um é a declaração da Margaret Atwood, a diretora e autora do Handmaid's Tale, que a gente vai ver e fazer um review, né? Aqui. Eu acho que é super importante lembrar o que ela falou. Ela falou num artigo chamado Eu Sou uma Má Feminista. Ela vai falando que ela coloca a questão que você resumiu, em que tipo de justiça a gente quer para o nosso país. Sim. Né? Se você não tem instituições que garantem os direitos, as pessoas vão fazer justiça com as próprias mãos. E aí é o pior dos mundos. É o faroeste. É o faroeste. Então a gente tem que ter instituições que sim olhem para esse tipo de letra e que sim considerem isso como incitação ao ódio e que sim considerem isso como uma incitação ao estupro. E você falou que a gente não está protegido nesse lugar. A Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, ela decreta que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Não existe a palavra gênero. Pra quê, né, gente? Pra que proteger a mulher? A gente tá muito bem na fita mesmo, não tem perigo. Passa um pouco desapercebido aos nossos olhos o quanto as mulheres e a questão de gênero em geral e as mulheres dentro dessa questão estão desprotegidas institucionalmente no nosso país. De qualquer forma, quer dizer, essa lei, apesar de não falar expressamente na discriminação de gênero, esse rol aqui ele não é exclusivo, ele obviamente não é exclusivo, então a gente pode inferir sim que qualquer tipo de discriminação ou de manifestação que discrimine, como essa letra discrimina logo no começo chamando as mulheres de putas e dentro de um lugar, colocando dentro de um lugar social totalmente denegrido e desqualificado, então que a gente pode dizer sim que isso é preconceito e que isso seria passível de uma punição. E apesar de eu não ser a favor da censura, desculpa aí terminar, eu acho muito legal que o movimento aconteceu e foi popular, foi o público que exigiu que essa música fosse tirada do Spotify. Isso Ou foi seja, muito legal. Também está no lugar da Margaret Atwood dizendo que tem um lugar da consciência individual acontecendo online e que a gente está exigindo que providências fossem tomadas, já que o nosso governo não as
toma. Então acho isso interessante. Queria falar daquela outra letra que também tá no mesmo lugar aí. Essa já não tem dúvida nenhuma, né? Eu vou soltar o trecinho pra gente, só pra gente terminar, que é uma musiquinha bonitinha, não, chamada Faz a Fila, do MC Dene. Vou só o trechinho. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vou socar a tua buceta te separar. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Oi, vocês estão aí ainda? Vocês foram vomitar? Não tem dúvida? Não, né? Então tá bom. Cara, aí eu queria fazer um adendo aqui, que eu falei pro Fran que eu queria fazer uma provocação e dizer que a gente tá vivendo um momento interessante, onde a gente também tá revisitando letras antigas. Eu sou contra a censura, não vou cansar de dizer isso, mas os limites do que é apropriado, eles vão mudando com os tempos. Então, se a gente olhar músicas mais antigas, a gente vai ver referências a coisas absurdas e que eram engraçadas. A gente pode falar disso até como marchinhas de carnaval, que a gente tá brincando, dizendo o seu cabelo não nega. Um monte delas. Elas objetificam a mulher negra, a mulata, elas zoam as marchinhas de carnaval, elas zoam a homossexualidade, enfim, sim. E aí eu ia usar o exemplo aqui de uma música que eu acho que hoje em dia não é mais ouvida, que se chama Minha Nega na Janela, que eu não sei se você conhece. Eita nega, tu é feia que parece macaquinha. Olhei pra ela, disse, vai já pra cozinha. Dei um murro nela e joguei ela dentro da pia. Quem foi que disse que essa nega não cabia? Bom, então, mas não dá mais, não cabe mais nos dias de hoje, quando se tem tanta violência contra a mulher, quando se tem tanta violência contra os negros, tanta violência racial no país, não dá mais pra gente ter letras como essa. Quer dizer, não dá mais pra gente aceitar letras como essa de maneira acrítica. E se o cara acha que é só uma brincadeira e que é só uma letra, ele tá errado mesmo que ele não saiba, porque todo artista sim está fazendo um testemunho do seu período, do seu tempo. Então a gente tem que pensar a respeito do que a gente está dizendo. Então, porque a arte, diferentemente da ciência, que busca uma compreensão objetiva da realidade, a arte busca uma compreensão subjetiva. Ela parte do lugar subjetivo para dar sentido ao que a gente vê na sociedade, ao que a gente sente, ao que a gente está vivendo. Então sim, a arte tem uma responsabilidade social. Toda arte é política, toda arte é educação, ela é. E assim, ela tem que ser considerada responsável pelo que ela está dizendo. Eu sugiro aqui um documentário que eu adoro, que se chama Arquitetura da Destruição, que mostra como Hitler, junto com Goebbels, e eles... Sugiro aqui que vocês assistam um documentário chamado Arquitetura da Destruição, que mostra como a arte foi usada por Hitler como uma das formas de persuasão, e que a arte, a arquitetura e tudo ao redor daquelas pessoas iam levar elas no caminho de ser arianos. E aconteceu de fato. As pessoas eram totalmente influenciadas pelo que estava acontecendo ao seu redor, por aqueles prédios, pela arquitetura, pelas exposições de arte, pelo como eles baniram a arte degenerada, como eles baniram os livros degenerados, que era tudo que não era aprovado pelo Estado. Isso aconteceu em vários lugares. Como eles desumanizaram através da arte os judeus. Exatamente. Eles faziam filmes, comparando eles com insetos, com ratos. Ou seja, é fácil, não é fácil, tá? Mas se você está num contexto onde tudo te leva a ver isso dessa forma, se você não tem acesso a informações de fora, você começa a acreditar no que te é dito. Isso se chama cultura. E aí a gente volta no MC Diguinho, quer dizer, num contexto onde a mulher está totalmente fragilizada, você ter uma letra dessa... Se pedir pra parar, não vou parar. Aí não dá. Quer dizer, não dá pra aceitar. Não é pedir pra parar, você vai parar sim, desgraçado, porque senão é crime. É isso. Vai pra cadeia. Muito obrigada, gente. Esse foi nosso debate então, que eu gosto. Curta, comente, like, dislike, por quê? E a gente continua a nossa conversa. Até a próxima.